Então seja muito bem-vindo, é um prazer te receber aqui novamente e aqui no nosso estande. Sempre uma satisfação, né? Poder estar diante aí dos telespectadores, tentar desmistificar, enfim, contar algumas histórias aí. Conversar um pouco com o pessoal que não pode estar aqui, né? É verdade. Nesse evento. Vamos lá. A gente fez aqui algumas perguntas, Erovaldo, começando com como evoluiu a produção de ração no último ano e qual a perspectiva para 2019 nesse segmento, partindo aí do princípio que a gente tem 4 meses pela frente, né? A estimativa no ano passado foi de um crescimento de 0,8%, quase 1%, né? Foi um ano difícil, né? Cheio de percalços e tal. E esse ano a expectativa ainda, temos uma previsão de alcançar até 2%. Né? Então tem uma série de fatores envolvidos. Né? O primeiro semestre ainda não foi tão bom, mas geralmente o segundo semestre é que responde melhor. Por se aproximar as festas de fim de ano, o pessoal está mais disposto a consumir proteína animal, tem esses esforços do governo de tentar reativar a economia, disponibilizando fundo de garantia e PIS/COFINS, né? Isso deve dinamizar um pouco, né? Principalmente o pessoal de renda mais baixa, que qualquer adicional de renda vai para consumo, comer, né? Então essa é uma variável, e a segunda são questões internacionais, a exportação, né? Lamentavelmente, né, a razão é a peste suína africana ali na China e nas regiões ali próximas, né, na Ásia, além da Europa. Então, nós temos exportado um pouco mais de carne suína, isso demanda um pouco mais de ração. Então, a gente ainda estima, né, que haja uma evolução razoável nesse ano. Importante salientar que, na verdade, nos últimos anos, o índice de crescimento tem sido mais moderado. Mas não é porque a atividade está diminuindo ou, enfim, você tem a razão principal é que elementos, conhecimento, ciência, né, disponibilizada tem melhorado a produtividade, a conversão alimentar. Então, hoje, os animais, a conversão alimentar incrementada tem permitido, né, criar e produzir esses animais, né, dentro do ciclo de vida deles com menos ração, né, menos milho e soja ou farelo de soja, porque os tais aditivos e outros ingredientes, né, enzimas, enfim, que são utilizados, têm contribuído para isso. Uhum. Qual o percentual de participação no mercado brasileiro de rações, de ração de frango, Sim. postura e matrizes, em relação ao total às rações produzidas? Olha, mais ou menos, né? Isso é um número clássico, né? O percentual do bolo todo, 45% mais ou menos, quase metade, né? É direcionada para a avicultura de corte. Aí você tem aí mais uns 9%, que é a postura. Então, se você somar os dois, né, frango de corte e postura, que são as aves, né, já chega a 54%. E no caso dos suínos, né, é coisa de 23%. Então, o Brasil realmente, né, tem uma matriz de produção de ração, né, focada, né, bem estabelecida na produção, nessa produção de aves, suínos, né, e a postura, né. Cada vez mais o modelo de integração, né, cooperativas, ele tem prevalecido, tem crescido, né? Evidentemente há uma parcela ainda razoável de produtores independentes, né? Mas de toda forma, então, mais de 70% do mix, né, das rações que são produzidas estão voltadas à avicultura e suinocultura. E qual é a perspectiva de uso de produtos alternativos aos antibióticos, promotores de crescimento no mercado brasileiro? Olha, então, a introdução desses elementos, né, ela tem sido assim rápida, né, e a perspectiva é de continuidade, porque são substâncias, vamos chamar assim, né, para o público compreender, que a gente classifica como aditivos, né, sejam nutricionais, zootécnicos, sensoriais, tecnológicos, né, e que a ciência tem disponibilizado. Além dessa possibilidade, né, de oferta, ela tem sido até dinamizada por conta de uma
de uma escalada de proibição de uso de antibióticos, né? Então, muito embora, né, a ciência, esse é um assunto complexo, sabe? Muito embora a gente... Polêmica. Exato, você falou bem, a questão polêmica, né? Então há uma precaução global, uma imagem, uma comunicação que os antibióticos são deletérios, né? Quando você tem o uso racional, eu quero dizer, um uso adequado, né, prescrito por um profissional, que é o médico veterinário, esse risco é minimizado. Então, esses, a gente chama de melhoradores de desempenho, que modulam, né, os índices zootécnicos de produtividade, esses elementos faziam uma diferença enorme. Mas por conta, então, dessa evolução científica e da opinião pública, afinal de contas, o consumidor é o nosso patrão, né? Sim. Então, graças a Deus, esses elementos novos, alternativos ou complementares que eu listei, ácidos orgânicos, enzimas, pré e probióticos e tantos outros elementos, né? A introdução deles, como eu antecipei, né, tem sido rápida e ela continuará. Né? A gente só precisa ter um alinhamento, e a gente tem alertado as autoridades, né, os agentes regulatórios, no Brasil, o Ministério da Agricultura, isso não é peculiar de Brasil, na América Latina, na Europa, nos Estados Unidos, né? Geralmente o setor privado anda mais rápido que o setor público. Então a indústria responde, né? Ela tem ofertado, tem disponibilizado esses ingredientes, no entanto, o setor público que regulamenta isso, às vezes não é tão rápido e demora a avaliar e aprovar isso. Então a gente tem exortado esse pessoal a que eles sejam mais rápidos, né, na avaliação, para que essas alternativas, então, sejam implementadas, né, de uma maneira mais ampla. Sim, até porque tira, mas depois você tem que pensar em outra solução, e essa solução demora para sair e fica difícil para o produtor. E principalmente o Brasil, que é um grande produtor e exportador pecuário, né, nós estamos falando da avicultura, suinocultura, e também a produção leiteira e gado de corte e tal, ela não pode prescindir desses melhoradores da performance zootécnica. Já que os antibióticos estão saindo, então tem que entrar uma outra categoria que já está disponível. Estabelecimentos que produzem ração para o consumo próprio e que emitem nota de transferência de ração para outras propriedades precisam ter suas fábricas de rações registradas no Ministério da Agricultura? Por quê? Sim. Sim, porque se elas emitem nota, uma nota fiscal, isso caracteriza comercialização. Evidentemente, você tem aí regimes tributários e aplicação de regras distintas, mas sob o ponto de vista do Ministério da Agricultura, você se emite uma nota de transferência, então isso caracteriza a comercialização, você tem que estar cadastrado, enfim, dispor de uma relação com o Ministério da Agricultura, né? A exceção, existe exceção. A exceção é quando a fábrica de ração, né, que está estabelecida, produz ração que vai alimentar o plantel, a gente chama de consumo próprio. Esse produtor rural, vamos chamar assim, então ele tem a fábrica de ração, mas ele faz ração e não vende, ele usa no próprio plantel dele, de aves, suínos, enfim, que é o exemplo, né? Nesse caso não precisa, né? Ou até que pode até essa instalação onde ele produz aves e suínos, né, onde ele aloja e tal, pode nem sempre ser no mesmo local, no mesmo estabelecimento, mas tem que ser próximo. E o proprietário desses dois negócios, né, da fábrica de ração e do estabelecimento produtor, tem que ser o mesmo produtor, ele tem que ter um mesmo CPF. Então, e a questão da distância é algo assim relativo. Quem determina ou pode advogar acerca disso ou decidir é o próprio Ministério da Agricultura, né? Então, em resumo, né, se faz transferência, né, que é um processo comum, né, o produtor rural que está integrado, né, a uma empresa maior, então nesse regime de integração ele transfere produtos, então ele teria que ter registro. A exceção, outra vez, é quando de A a Z, do começo ao fim, da produção da ração até o consumo dela, está inserido no mesmo, eu não posso chamar de pessoa jurídica, no mesmo produtor rural e sob o mesmo CPF. Agora a gente tem aqui uma última pergunta, mas uma pergunta longa, que a gente recebeu, inclusive.
Desde a safra de 2011 e 2012, a exportação brasileira de milho grão tem aumentado exponencialmente, sendo para este ano a estimativa de exportação de cerca de 34% a 35% da quantidade produzida, aproximadamente 100 milhões de toneladas, frente a 15% dos Estados Unidos, no nosso principal competidor no mercado de frango, que produzirá cerca de 354 milhões de toneladas nesta próxima colheita. Aliado a essa maior participação no mercado global, está surgindo no Brasil Central com muita força a utilização do milho para a produção de etanol. Com base nesses pontos, quais são as ameaças que a indústria de proteína animal, frangos, ovos e suínos, deve enfrentar para os próximos anos em relação a essa commodity? E como ficarão os custos dessa produção? Tá, entendi. Olha, esse é um assunto razoavelmente complexo, né? E eu vou explicar rapidinho. Bom, que existe uma ameaça, ela tem que ser considerada, porque o exemplo americano, ele mostra um pouco ou bastante esse cenário, né? Ainda em 2000, no início dos anos 2000, o presidente Bill Clinton ainda, quando sancionou a lei de proteção climática americana, dentro da lei, uma das regras era uma adição crescente de etanol renovável e etanol de milho ao combustível fóssil para cumprir com a meta estabelecida. Naquele momento, vamos chamar de marco zero, né, o milho tinha um custo ao redor de $2 o bushel. A partir daquele momento em que, como regra, haveria a introdução do etanol de milho ou a produção de etanol de milho e com escala crescente de adição, houve uma explosão no custo do milho e passou a custar $4,50 até $5, porque a indústria do etanol ela tem capacidade de pagar bem mais do que a indústria da alimentação teria. Então, nos Estados Unidos, esse é um exemplo razoável. Então, daquela época para cá, nunca mais o milho americano voltou a custar $2,50 o bushel. Ele permaneceu num patamar bem mais alto. Então, evidentemente, se a gente extrapolar para o Brasil, a gente tem que estar observando, porque é possível que isso possa se reproduzir aqui também, né? Por conta de passar a produzir etanol de milho, muito embora a gente seja um grande produtor de etanol de cana-de-açúcar, né? Existem aí semelhanças e diferenças entre o etanol de cana e o de milho. O de cana é muito mais sustentável, eu diria, sob o ponto de vista ambiental. Em termos de produtividade, tem prós e contras entre um e outro, mas de toda forma, eu entendo. Quando eu penso com o cérebro do agricultor brasileiro que produz milho, né? Evidentemente ele tem que buscar alternativas. O Brasil tem dado saltos de produção e produtividade, então ele tem que buscar alternativas para colocar esse milho, né? Então eu acho que nos estados onde há superávit, né, da produção e a demanda não é suficiente para consumir tudo aquilo, é o caso do Mato Grosso, por exemplo, a gente já vê plantas produzindo ali etanol de milho no Mato Grosso, em Goiás, no Paraná, no estado do Paraná, né? São estados grandes produtores de milho, né? Quando você produz o etanol, né, a sobra desse processo a gente até chama de DDGS, que é uma sigla americana, né, que são grãos solúveis, secos, né, e digestíveis, que são aplicados na nutrição animal. Então, tem um lado bom. Os americanos, tudo se aproveita, né? Pois é, os americanos, então, eles conseguiram aproveitar isso aí, inclusive são exportadores já de DDGS, né? Então, no meu modo de ver, aqui no Brasil, esses estados onde tem esse superávit, e a gente tem observado, esse é o pensamento dos investidores, construíram usinas de produção de etanol, ou até aquelas chamadas usinas flex. Então, ora se produz o etanol de milho, né? Ora se produz outro etanol, enfim, ou não se produz, enfim, porque
o mercado consumidor está voltado para a demanda da alimentação animal, outra finalidade, e evidentemente aspectos econômicos e financeiros são considerados também, né? Da cana-de-açúcar se produz açúcar e etanol também. Hoje nós passamos por um processo complexo, global, de desvalorização do preço da cana-de-açúcar, motivado principalmente pela Índia. Então, o produtor brasileiro de açúcar de cana deixa de produzir açúcar para produzir mais etanol, porque é mais rentável para ele do que o contrário. E voltando ao aspecto, né, a questão do etanol de milho, então, considerando todo esse cenário, né, essas possibilidades que podem acontecer, evidentemente, né, essa escala crescente de produção e de uso, ela faz parte do processo dos fundamentos econômicos tradicionais de oferta e demanda. Então, se você tem demanda de etanol de milho, evidentemente isso vai contribuir para que se aumente o custo, o preço desse milho. E aí esse milho mais valorizado vai custar mais também para o produtor, para a pecuária. Então, enfim, é um cenário onde vai ter que se buscar um equilíbrio, né, para ver. Existe sim a possibilidade, essa é uma ameaça, de um incremento no custo do milho para a ração animal por conta do Brasil passar a produzir etanol de maneira crescente.